Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! O episódio de hoje é inspirado por muitas perguntas dos nossos ouvintes que sempre querem saber qual é a faculdade, o curso, qual é o livro que formou os nossos olhares. E para falar um pouco, sobre educação de moda, de estar aqui com uma participação mais do que especial, com quem eu já tive a honra de trabalhar também, Silvia Rogar, uma das maiores jornalistas de moda do Brasil, Bel. Que já foi redatora-chefe, editora-chefe da Vogue. Nossa, você já passou por tantos lugares, né, Silvia? Já. Eu comecei no Hard News primeiro, tive uma carreira em Hard News, Editora Abril, Jornal Globo. Depois fui para a Vogue, fiquei 9 anos na Vogue Brasil. E há 2 anos eu trabalho no mercado mais de conteúdo mesmo, nessa parte com marcas, com empresas. Atualmente estou no Shopping Cidade Jardim, dou aula, enfim. Estou bastante ativa aí nesse nosso mercado também de acadêmico, que é uma parte que eu gosto muito, que é o que a gente vai falar hoje. E até antes da gente entrar no assunto principal, a gente vai falar um pouco da sua construção acadêmica, de tudo que você foi estudando. E da formação do seu olhar também. Do seu olhar, e principalmente também a possibilidade de ter estudado com uma bolsa, que é o sonho de tanta gente, nessa faculdade que é o Central St. Martins, que talvez seja a Harvard das faculdades de moda hoje no Brasil, e tem muita gente que tem curiosidade. É um prazer estar aqui falando desse assunto. É um assunto também que eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, Sempre que eu volto a esse assunto, minha caixa aqui enche de mensagens e eu tenho o maior prazer em ajudar, porque eu acho que em algum momento também alguém me ajudou a fazer esses applications, a me orientar, E no fim eu não sei se vocês sabem, eu fui a primeira brasileira a fazer o mestrado da St. Martins. Gente, que chique! Eu também ajudei muita gente depois, porque eu fui a primeira a conseguir, Enfim, acho que talvez por questão da bolsa, porque é um curso muito caro também, que eu só tive acesso porque eu consegui essa bolsa. Então, Qual foi exatamente o seu curso? Foi MA? O meu foi o MA Fashion, é o mestrado em moda. O mestrado em moda, ele tem algumas pathways, Eu acho até que ele deu uma mudada desde então, mas na minha época era o único mestrado. Então, os estilistas e jornalistas cursavam o mesmo curso básico, era o mesmo curso básico, mas a gente tinha 5 habilitações. A minha era o jornalismo de moda, mas aí tinha women's wear, menswear, tinha knitwear e tinha print design, tinha estamparia, para quem queria trabalhar com estamparia. Eu acho até que agora existem mestrados fundamentados na parte de imagem, que é super legal também. Mas na minha época era um mestrado em moda, se você queria ser estilista, tinha uma pequena turma para jornalistas, era uma turma bem pequena, eram 7 alunos era isso? na minha turma. Eu fui em 2003. Tem bastante tempo, gente, já tô antiga, então assim... Antes da gente entrar na Central St. Martins, eu queria até saber, você falou que você se formou em jornalismo pelo UFRJ, você começou trabalhando com Hard News, e aí qual foi o seu catalisador para ir para moda? E onde é que você buscava informação, assim? Como é que você começou a formar o seu olhar para moda? Eu acho super legal da gente falar, porque... Bel, na minha época, eu entrei na faculdade dos anos 90, não existiam muitos cursos de moda, assim, talvez existisse um ou outro, eu morava no Rio, eu sou carioca, talvez existisse um curso ou outro, assim, no máximo 2, eu acho, entendeu? E não sei se eram graduações na época, talvez Era fosse... Veiga de Almeida, não era? Era a Veiga, Senai era aquela de Ipanema, Joana Angélica. Tinha o Senai C-Ticket também, mas ele era super voltado para a indústria e não tinha uma área de criatividade, assim. E acho que na nossa, enfim, nos anos 90, assim, não era tão organizada na nossa cabeça, não existia a indústria de moda no Brasil não era tão organizada. Assim, mesmo que você gostasse disso, você não via muito como uma possibilidade, entendeu? Na sua vida, assim, eu vou trabalhar com moda, sabe? Quem enxergou isso era bem visionário, assim, porque eu não enxergava isso. Não, mas nem eu me formei nos anos 2000 com a Oli e eu nunca pensei também em fazer jornalismo de moda, assim. Veio muito depois. Eu acho que veio muito depois, eu acho que a gente não tinha, Eu acho que depois as semanas de moda foram sendo organizadas, os eventos de moda, esses cursos foram ganhando um currículo mais
consistente, né? E aí a moda também ficou na moda, né? Eu acho que teve essa coisa da moda, ganhou um protagonismo nos jornais, né? O São Paulo Fashion Week, as modelos, uma geração toda de modelos, né, indo para fora, e um crescimento, as marcas chegando no Brasil. E aí eu acho que isso realmente deu esse impulso para muita gente querer estudar moda. Eu sempre gostei muito de escrever, e eu sempre gostei muito da área cultural. Então eu achava que eu ia ser jornalista de cultura. Eu acho que eu acompanhei assim uma movimentação muito legal no Rio, nessa parte cultural. Foi uma parte, assim, quando eu estava na faculdade, né, na UFRJ, o Festival do Rio era incrível, trazia vários diretores e filmes maravilhosos. Eu era daquela pessoa, assim, que às vezes chegava 1h da tarde, pegava o primeiro filme e saia 10 da noite do Festival do Rio. E eu acho que isso foi uma coisa super importante, aí, falando do que me preparou. Acho que essa coisa do cinema foi muito importante na minha formação de moda. Mas não teve só cinema, né? Imagem. Cinema, música, que você chegou a falar pra gente. Música, eu gostava muito, assim, eu sempre gostei muito de música. Também que nos anos 90 teve uma coisa muito fértil, assim, do hip hop. Eu gostava de Public Enemy, de Beast Boys, sabe? Comecei a me conectar com uma galera de skate, então eu passava todo meu domingo ali naquela pista de skate que tinha no Arpoador. São coisas que hoje você entende que tem tudo a ver com moda, mas que naquela época, para mim, a relação não era tão direta, sabe? O Rio de Janeiro tinha aquela noite pasteurizada, né? Todo mundo ouvia, né, aquelas músicas de rádio FM, a gente cresceu muito nisso, né? Muito numa pasteurização. E a minha turma da faculdade começou a fazer outras festas, começou a ouvir outras músicas, e foi o início da Casa da Matriz. Quem fundou a Casa da Matriz era um amigo meu da FRJ, que acho que vocês acompanharam, foi um lugar super importante. Frequentamos, estivemos lá. Nossa, eu fiquei arrasada quando anunciaram que fechou. Fechou agora, né? Sei lá. Fechou agora. Ano passado, também, alguma coisa assim. Foi assim, eu vi os primeiros shows do Los Hermanos na Casa da Matriz, a gente tinha fita demo, sabe? Assim, a coisa da música era muito forte. A história da Casa da Matriz, para minha geração, foi muito forte, foi uma coisa que saiu de dentro. Eu vou dizer, eu acho que para algumas gerações, eu acho que a Casa da Matriz formou e promoveu o encontro de diversos artistas, né? De várias gerações. Exato, de teatro, inclusive, muita gente assistiu peça legal lá dentro, não foi só show. E eu acho que foi uma coisa que mudou a noite do Rio ali, de ter uma noite mais alternativa, né? Mais ligada a essa parte de comportamento, assim, que o Rio de Janeiro até então teve outros, né, movimentos no Rio, Circo Voador. Foi uma noite diferente. Mas você já estava indo fazer cobertura? Você já estava trabalhando, frequentando esses lugares, trabalhando? Foi. Só que eu comecei muito no Hard News também. Então, eu comecei trabalhando no Jornal Dia, foi meu primeiro estágio, que o Jornal Dia é um jornal do Rio de Janeiro, que cobre bastante os eventos da cidade. Então, eu cobri tudo que vocês possam imaginar de cidade, realmente conheci o Rio de Janeiro a fundo. E depois eu ainda passei um ano no Extra, que também é outro jornal do Rio de Janeiro, do Grupo Globo, que é um jornal popular também, é um jornal voltado para a cidade. E aí eu fui para a Veja, assumi uma vaga uma vaga no Rio, na sucursal do Rio, que é uma vaga que era muito voltada para comportamento. O Rio sempre foi, né, uma fonte de comportamento do Brasil inteiro, né? Assim, a gente sempre falou isso, o que explode no verão do Rio vai para as outras cidades, enfim, ou pelo menos por muito tempo foi assim, né? Modas de verão, essas tendências, o comportamento, a novela que explodia e todo mundo usava a pulseira da protagonista, lembra? Assim, tinha uma coisa com a Rede Globo. A novela sempre ditou muito moda, né, no Brasil, pelo menos na nossa época, né? Enfim, não sei se hoje em dia é tanto, mas naquela época a novela agora é o Big Brother. Influenciava muito a cor do esmalte da protagonista, ou até coisas assim legais que começaram a surgir nessa época. Os irmãos Campana fizeram a primeira parceria com a Gasterne, quando ninguém falava muito de parceria, eu fui lá conhecer a coleção, entrevistar eles. Nesse momento, eu comecei a conhecer os estilistas do Rio, assim, né? O Davi Azulay, entrevistando para matéria de moda praia, que era um cara incrível. Eu comecei a conhecer mais as pessoas e eu me apaixonei pela moda. Aí eu entendi que isso era o que eu gostava. Todas essas matérias, né, que você foi conhecendo os estilistas do Rio, que aí te deu um clique. E lendo coisa... Aí foi uma época que eu comecei a acompanhar as coisas de fora. Eu acho que a moda lá fora estava ganhando também uma repercussão, né, mundial. Eu me apaixonei
pelo McQueen, comecei a acompanhar o trabalho do McQueen. Eu fui gostando muito pela parte do comportamento e pela parte das pessoas. Eu sempre me interessei muito pelas pessoas da moda. Eu lembro que o McQueen e o Galliano, nossa, quando eu descobri, assim, o que eles faziam, comecei a acompanhar, né? Foi uma coisa determinante para mim. E foi nessa época que você conheceu a St. Martins? Foi através do McQueen? Foi nessa época. Eu fiz um curso de 1 ano de fotografia no Senac, que era um curso técnico, assim, bem completo. Isso também foi uma coisa importante, né, pra gente que trabalha com moda. Pensar a imagem. Eu acho que isso é super importante. Então, até o momento, vamos lá, organizadamente, eu acho que essa parte da imagem, que eu sempre gostei muito de cinema, né, e de ter feito esse curso de fotografia, e ter passado pelo hard news, eu acho que foram coisas importantes, porque... Mas é um jump de hard news para mercado de luxo, assim... Acho que foi muito importante ter passado pelo hard news mesmo, claro. assim. Isso me deu uma coisa de levar a informação muito a sério, assim, que eu acho que é uma coisa importante da gente discutir hoje, porque a gente vive um mundo de fake news, um mundo que eu acho que a gente precisa de profundidade, entendeu? Eu vou escrever, sei lá, uma matéria séria, como, sei lá, eu cobri o crime do goleiro Bruno na Veja. Caramba, foi capa, meu enfim. Deus. Com a mesma seriedade que eu vou fazer uma matéria de moda, porque eu acho que as coisas têm que... A informação é uma coisa muito séria quando entra na casa de alguém. Antes de Eu acho super você perigoso. entrar na Vogue, você estava no Rio, você estava cobrindo, você estava na Veja. E aí eu fui para St. Martins, aí foi essa logo história. depois Eu comecei Veja. a cobrir... eu estava na Veja quando eu apliquei, porque aí eu comecei a me interessar muito por moda, que foi isso, acho que foi essa época que me interessei muito pelo Galliano, Vivienne Westwood, pelo McQueen, e eu gostava muito dos ingleses, muito, assim, dos estilistas ingleses, e a Stella McCartney também estava no início ali e tal, e sempre que eu escrevia alguma matéria, que eu citava a Stella, eu citava o McQueen, eu citava o Galliano, eu citava a tal da Central St. Martins, né, que eles tinham estudado. Aí eu falei, bom, eu quero ir para esse lugar, vou pesquisar, vou ver o que são esses cursos. Aí comecei a ler, Naquela época a gente até pedia, né? Eu escrevia, aí chegou na minha casa todo o material, assim, impresso, bonitão da St. Martins, enfim. Aí vem aquela lista bonita, né, de ex-aluno, que é um monte de gente bacana. Assim, é um curso caro, né, gente? É um curso, assim, a Libra era 6:1, nem sei quanto é a Libra hoje. Deve uma tá loucura, 20, né? Sei lá, na época era 6:1. Eu não teria condições, né, de pagar ali, né, uma jornalista iniciante, nem meus pais. E aí eu fui atrás de como eu poderia fazer isso com uma bolsa. E aí eu descobri que o British Council tem essa bolsa chamada Chevening. Antes da gente entrar para St. Martins, só contextualizar um pouco do que é a Central St. Martins, que é esse lugar, né, que é visto aí tão especial. Então, para quem não sabe, e na verdade eu só fui descobrir isso também pesquisando, a Central St. Martins, como a gente pensa, é até um tanto recente. É uma amálgama, assim, de escolas, né? Exatamente. Ela chama Central St. Martins College of Art and Design e ela só foi formada dessa maneira em 1989, porque ela foi uma junção, né, de duas escolas do século XIX, duas escolas de arte, e depois ela foi também incorporando outras escolas, né? Outras escolas, exatamente, inclusive a escola de teatro, né? Exato. Então tem várias coisas importantes ali, mas que ela foi se juntando até se tornar o que a gente conhece hoje. A Silvia já começou a falar aqui, mas só para entender quem são alguns dos ex-alunos da St. Martins, desde do Bora Axo, a Sarah Burton... Mérica Transu... Cara, Mérica Transu, que inclusive eu estava na faculdade e eu fui ajudante, helper, né? Porque quando a gente estava terminando a faculdade, a gente tinha que costurar para quem estava no mestrado, né? Mas a gente tem a Sarah Burton, que hoje em dia, né, é diretora criativa da McQueen. A gente... Christopher Kane. Kim Jones. Clements Ribeiro. Kim Jones. Clements Ribeiro, né? Um brasileiro. A Angel Chen. Jonathan Saunders. Também foi meu... que eu estagiei também com ele, sabia? A Phoebe Philo. O John Galliano, Craig Green e artistas tipo a dupla Gilbert and George
E eu acho que a gente está falando aqui, a Silvia está contando a experiência, mas eu também tive a oportunidade de estudar lá na St. Martins, e eu lembro, Silvia, porque você também foi da Charing Cross, né? Eu fui da Charing Cross. Que era original, era o prédio original. E eu não sei se você sofreu isso, mas eu lembro que quando eu entrava no prédio, aquela placa do primeiro show do Sex Pistols aconteceu aqui, já deixava uma pressão em tudo, né? Você já chegava pressionado. Eu tenho que ser cool pra caralho, porque eu estou no prédio, né, do epicentro do coolness. Gente, eu sou louca por Sex Pistols. E aí, quando eu descobri isso, foi a glória também, porque eu sempre amei os Sex Pistols, muito. Hoje em dia o prédio mudou, né? Na verdade, tá super moderno e tal. Mas a gente ainda passou por essa placa e sentiu a pressão. Eu fui pesquisar, porque eu também achava assim, eu só posso ir se eu conseguir uma bolsa, não tinha a menor condição na época de pagar um curso. Então, eu fui pesquisar e tinha essa bolsa chamada Chevening, que é super legal, que é uma bolsa para jovens ainda hoje? Profissionais. Existe. Ela é uma bolsa global, ela tem um número de bolsistas por ano do mundo inteiro, né? E tem sempre um número aqui para o Brasil também. E são jovens profissionais, em geral acho que é pessoas com até 5 anos de carreira, alguma coisa assim. Você não pode ter muito tempo já na profissão. E aí eu fui pesquisar, fui me informar sobre essa bolsa e achei que era o caminho para fazer. Era ter essa bolsa, conseguir essa bolsa, aplicar para essa bolsa, porque essa bolsa já era um caminho de entrada, até porque quando você ganha essa bolsa, você é muito bem visto também na hora de ser aceito na universidade. Então, você tem que ter, né, ali você tem que aplicar para um número de inglês, ou para o TOEFL, ou para o... Como é que chama o outro que não é TOEFL? A gente esqueci lá. Eu não tinha inglês maravilhoso, eu não tinha morado fora, meu inglês era meio de colégio e tal, então eu comecei a me preparar mais no inglês, assisti BBC direto, assisti muito filme sem legenda para ficar com mais fluência. Tem que apresentar o seu currículo. E tem uma coisa que eu acho que foi super importante para eu ter conseguido a bolsa, que você tem que escrever uma redação para fundamentar por que você quer. E eu, na época, eu fundamentei muito a moda, mostrando a importância da moda como indústria, que é uma coisa que eu acredito muito também, entendeu? Assim, quanto que gera de emprego. Então, eu fui comparando com outras indústrias que eu acho que naquela época, pelo menos na nossa cabeça, pareciam ser mais importantes e mostrando a relevância da moda como fonte de emprego, de renda, de economia, né, para o Brasil mesmo. Aí eu fui selecionada, tive uma entrevista lá com o cônsul, e eu sou uma pessoa espontânea, às vezes até demais, assim, eu não sou uma pessoa muito marqueteira, sabe, gente? Eu tô aqui, vocês sabem, eu sou espontânea, às vezes até demais, falo umas bobagens, assim, porque eu acho que a gente hoje tá num mundo muito marqueteiro, assim, sabe? Assim, tudo, os discursos são muito montados, né? E eu não sou uma pessoa assim, né? Eu sou muito espontânea. E aí eu lembro que na hora eu fiz entrevista, eu tava nervosíssima lá com o cônsul, e aí no fim eu lembro que ele perguntou assim, mas por que você acha que você merece essa bolsa? Por que você acha que você quer ir para a Inglaterra? E eu falei uma coisa meio assim, olha, eu adoro humor britânico. Aí eu comecei a falar dos filmes, assim, e o cara adorou. E ele falou, por acaso essa semana a gente tem um festival do Monty Python aqui, vem assistir com a gente. Aí eu falei, bom, eu tô achando que rolou, sabe? Talvez até por eu não ter ido com esse discurso formatado, que eu acho um mundo bastante formatado hoje, sabe, gente? Total. E aí foi isso, e aí eu ganhei a bolsa. Com a bolsa eu apliquei para as faculdades lá. Eu não apliquei só para St. Martins, eu apliquei para London College of Fashion, para St. Martins, e para uma que chama, a Olivia deve conhecer, aquele Surrey College of Art and Design. É bom lembrar isso, né? Para quem não sabe, a Centro St. Martins faz parte de um grupo que chama Universidade de Londres, né? Nesse guarda-chuva das universidades tem várias dessas aí que a Silvia tá falando. Que eu falava, bom, agora eu ganhei essa bolsa, eu vou ter que ser aceita, né, numa faculdade, pode não ser essa St. Martins. E a bolsa era o quê? A bolsa era não pagar o curso ou a bolsa você ganhava uma grana? Seguinte, a bolsa, ela pagava o seu curso, ela tinha uma bolsa mensal para você se manter, que obviamente não era uma coisa, né? Você se mantém ali dividindo apartamento, né, com outras pessoas, e é basicamente para moradia e alimentação, essa bolsa, e transporte, né? Tinha um custo inicial quando você se mudava, sabe? Tinha uma primeira ajuda de custo na mudança, né? Que você comprava a sua passagem e se instalava também. Eles pagavam até a sua passagem?
tinha essa ajuda de custo inicial, entendeu? Que não sei, que aí você usava como... Mas assim, entre aspas, você podia usar comprando a sua passagem. Eu tô querendo me jogar aqui do 13º andar, sinceramente. Tinha uma ajuda de custo inicial, assim. E eu realmente só viabilizou porque eu ganhei essa bolsa, porque o mestrado, né, era mais caro, né, que a graduação, enfim. Tava falando do episódio do Óleo com Enxaqueca, hoje eu falei um pouco da minha ida. E, cara, eu sempre fui a negação das bolsas, dos esquemões. Não sei, eu nunca, nenhum projeto que eu já fiz na vida, eu consegui um dinheiro de governo, nada, sabe? Não sei o que são essas leis, todo mundo consegue uma grana, eu não consegui absolutamente nada. Bolsa, então, esquece. E aí, o meu processo foi bem mais caótico do que o seu, assim, eu falei, vou lá, tem que ir... Comecei a trabalhar no... Aí você foi meio na raça. Fui fazer o dinheiro trabalhando no cinema, pegando 500 mil coisas de longa-metragem, publicidade, tudo ao mesmo tempo, para fazer caixa. Passei a sacolinha ali com a minha família, cada um deu um troço, não sei o quê. E eu fui. Só que eu fui, Silvia, sem dinheiro nenhum. Eu só tive dinheiro de pagar a faculdade. Então, quando eu cheguei, o meu primeiro movimento foi entrar num bar e eu saí dele no último dia de Londres. Do primeiro ao último eu tive que trabalhar no bar. Ou você vai da maneira organizada, né? Se você é uma pessoa organizada e inteligente como a Silvia aqui, procurem as bolsas que elas existem. Se você for um doido, caótico e quiser passar um perrengue bonito... Você faz que nem eu. Vai guerreiro, que também dá certo, né? Hoje em dia, Olivia, existem muitas outras bolsas, né? Eu acho Quais? Que a própria St. Martins hoje tem bolsas, Bebel, que as marcas muitas vezes apoiam, as próprias marcas apoiam, eu não sei todas de cabeça, mas existem várias outras bolsas. Hoje em dia existem umas bolsas da Comunidade Europeia também, né? Para quem quer estudar na França, né? Em outros lugares também, porque agora... Eu acho que isso não vale mais, né, para o Reino Unido, com o Brexit, mas eu acredito que, né, quem queira estudar na França, enfim, tem muitas outras bolsas. E a St. Martins começou a levar também muitas empresas em torno dela. Então, acho que isso vale a pena sempre entrar no site, porque eu sei de empresas depois que passaram anualmente a bancar algumas coisas de bolsas de alunos. Na minha época não era tão organizado, mas hoje Na minha época, na verdade, tinha muita bolsa para cidadão europeu. Porque, assim, a St. Martins também é importante aqui esclarecer que ela é uma instituição pública, mesmo ela sendo pública, as pessoas pagam, né, para estar lá, mesmo se você não é estrangeiro, porque tem essa organização que você parcela, né, você estuda e depois você vai pagando, quando você entrar no mercado de trabalho, o custo da sua graduação. Exato. O que é um grande problema, né? E também tinha pessoas, por exemplo, eu tinha um amigo lá que ele não era inglês, ele foi para lá, e ele começou a estagiar com o McQueen. E na época, o mestrado dele, o McQueen pagou. Então, acho que também tem essa coisa das marcas, né? Você é aquele talento que a marca quer apostar. Esse meu amigo, eu lembro que ele teve esse curso bancado ali pelo McQueen, porque, enfim, ele era um estagiário muito talentoso e deram essa oportunidade sem a formação. Ele já estava ali, né, trabalhando ali no dia a dia do ateliê, e ele aplicou para o mestrado, passou, e eu sei que ele teve esse apoio. Então, as marcas também apoiam quem está ali no dia a dia, né? A St. Martins tem hoje em dia umas bolsas ligadas às marcas, né? Eu lembro que os europeus tinham essa facilidade, mas, por exemplo, pelo menos na minha turma, tinha muita russa, muita chinesa, tinha uma argentina, que era a única latino-americana, e todas elas riquíssimas, tá? A Argentina, depois eu fui descobrir, anos mais tarde, eu estava andando no elevador, aí tinha uma plaquinha no elevador que Tykens Group é o nome da empresa de elevador. Aí eu tô olhando assim e eu... Não sei, era o nome dela. Aí eu fui procurá-la de novo. E a mulher era miliardária. Então, assim, só tinha chinesa bilionária, russa miliardária, as argentinas, dono dos elevadores do mundo todo, eu e os europeus que
ou tinham bolsa, a maioria, assim, de todos os lugares da Europa. Os europeus, muitos deles têm bolsas, muitos deles têm esses apoios, né? Vai trabalhar com estilista, ajuda. A anualidade deles é muito mais baixa que a nossa, então, assim... Muito mais. Eu também tive amigas que, como tinham passaporte europeu, elas aplicavam com passaporte europeu, né? Uma brasileira, mas que tem um passaporte português. Então, ela aplicava como europeia, porque você pode, isso não é uma coisa, não é uma maracutá, enfim. Qual foi o seu impacto, assim? Consegui, entrei. Chegou lá em Charing Cross. Eu fiquei muito emocionada. Quando eu apliquei para St. Martins, você tinha que mandar um portfólio. Aí eu chamei um amigo meu, que era diretor de arte, de agência, eu falei, você vai fazer isso comigo. Eu passava todos os fins de semana na casa dele, dormia lá, fiz um portfólio lindo. E eu acho que isso também é uma coisa que vale muito a pena, assim, você investir nessa apresentação visual ao máximo, se dedicar, você... E como é que foi? Como é que era o seu portfólio? Porque eu lembro da Olly me falando de como ela construiu o portfólio dela, que ela fez o curso do Charles Watson, né? E que todo mundo tendia a fazer um portfólio todo bonitinho, né? Com tudo certinho. E ele falou assim, não, pode ser mais sujo, você tem que mostrar o seu processo, como você pensa. Como é que num caso, assim, pro seu curso que foi de jornalismo criativo, né? Acho que é esse o nome. Jornalismo de moda, Jornalismo de moda. Como é que foi o seu portfólio? Eu também fui um pouco por aí. Eu acho assim, eu gosto muito de papel, de papelaria, e eu fiz uma coisa bastante artesanal, como se fosse quase um mood board, assim, um scrapbook, sabe? Então, eu montei um álbum com as minhas matérias, mas... muita coisa feita à mão, sabe? Muito assim, colado mesmo, fotos e esses papéis diferentes que a gente comprou. E esse meu amigo diretor de arte me ajudou nisso. Mas não foi uma coisa assim, com uma cara de agência de publicidade, não. Foi uma coisa muito com essa cara artesanal mesmo que eu quis fazer, sabe? Uma coisa mais à mão. Que ele visse assim, que eu não paguei alguém para fazer, eu fiz, né? O Charles, ele falava assim para mim que... eles não estão querendo saber se você é uma boa designer gráfica, eles estão querendo saber como você pensa. Então, exatamente, você tem que mostrar, né? As ligações, as conexões, da onde você junta, como você junta, como que a ideia sai a partir das referências. E ele falava, eles querem ver a sujeira, eles querem entrar na sua cabeça e ver a sujeira. Eu acho isso bem legal. Eu acho que tem que ter o teu olhar, né? E aí o meu foi muito isso, né? Esses papéis, e organizar as coisas e as referências, né? Que eram importantes para mim, mas com essa cara bem artesanal. E aí o Roger Trade, que é o diretor na St. Martins dessa área de jornalismo, marcou, né, uma entrevista comigo. E aí eu estava super nervosa no dia. Marquei com a minha melhor amiga, porque era tipo dia de trabalho. Marquei com essa minha amiga numa livraria perto do nosso trabalho. Pedi uma taça de vinho, que eu sempre acho que eu falo inglês melhor. Todo mundo, meu amor. Até japonês a gente fala. Exato. Aí pedi uma tacinha de vinho, ele me ligou, mas já foi mais um bate-papo, porque ele falou, olha, gostei muito do seu portfólio. E o que eu sinto também era um momento assim, que o mundo estava se abrindo assim, para os BRICS também, né? Eu acho que isso foi um momento importante, né? De ter essa inserção de brasileiro, indiano, chinês e russo, né? Peguei bem esse momento, sabe? Você pegou o Cristo decolando. Peguei os BRICS decolando e a gente, né? Tinha aquela capa da The Economist, né? Com o Cristo Redentor. Foi exatamente, decolando. Foi exatamente assim, depois... esse momento assim dos BRICS decolando. Eu sentia muito amedrontada, Silvia. Assim, você tem que ser forte, fazer o carão, manter o close e vai embora. Mas eu lembro que eu fiquei panicada com as pessoas, porque eu também não tinha uma relação, né? Eu vim da engenharia, depois eu fui fazer jornalismo, eu não tinha permeado o mundo da moda, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, gente, a galera é cool demais. E tem uma coisa que eu já entrevistei aquele estilista chamado Matthew Williamson, que eu não sei muito... Não esse Matthew Williamson... Givenchy, que agora não. Tá mais na decoração, que agora tá mais fazendo decoração, ele não tá tanto na moda, né? O Matthew Williamson, que era amigo da Sienna Miller, que foi aquele boom, lembra? Nos anos 2000. Ele tem um bigodinho, né? Ele veio pro Brasil, ele fez uma parceria com a C&A. Eu já li várias entrevistas que ele falava assim, na St. Martins você
sabe, acho que no primeiro dia de aula, quem são os caras mais cool ali, que vão decolar, né? Enfim, é engraçado isso que ele falou, que sempre tinha já aquelas pessoas que já entravam muito cool, já meio que uma carreira, né? Exatamente no meu ano, eu nem acho que tinha alguma estrela, mas assim, o Christopher Kane foi meu calouro. Primeiro dia de aula, você olhava para aquele menino e você falava assim, esse menino, ele vai acontecer na moda. Você via, ele era carismático, ele se vestia de um jeito que ninguém se vestia, ele já tinha um patrocínio das Swarovski, então a roupa dele para ir para aula, né, para ir para a escola, já era cheia de cristal Swarovski, ele de bota. Ele já era uma estrela ali, entendeu? Você via, assim, gente, esse cara tá pronto, assim, entendeu? E todo mundo já ficava em volta dele. Enfim, tem um pouco isso, né, Olivia? Você sente, assim, quem são as pessoas, assim, né? E na minha turma, como era jornalismo, eu nem achava que tinha muito essa competição, né? Porque dizem que tem uma coisa competitiva, né? Bem competitiva entre os estilistas. A nossa, que era jornalismo, que eu acho que era legal como metodologia, e que a gente no Brasil não está muito acostumado, é que a gente tinha muito uma coisa de ler os textos em voz alta e ter uma coisa comparativa com o outro, sabe? E aqui no Brasil as pessoas odeiam isso, é quase ofensivo, né? Mas eu acho que ali era um método muito usado na minha turma, ler o texto em voz alta, dizer o que tá errado, o que tá certo, sabe? Assim, algumas coisas que eu aprendi, que eu levei pra vida, assim. A primeira que, diferente de você, porque você estava falando a importância que você teve das aulas de história da moda, por exemplo, e eu sempre falo que no meu caso eu nunca tive uma aula. Eu nunca tive aula na parte de design. Como é que era no jornalismo? Olha, eu tive muitos projetos grandes, né? Projeto. Assim, Aula não tinha. E eu tive aula, assim, que eu tive 2 semestres de História da Moda com uma professora chamada Rebecca Arnold, não sei se vocês conhecem, mas ela é curadora, ela é uma mulher incrível. Então, assim, eu me dediquei muito a essas aulas dela e eram aulas que a gente fazia, assim, no V&A, sabe? Naquela Women's Library para abordar questões femininas. Então, eu acho super importante. Eu até separei aqui, eu não sei se eventualmente a gente compartilha com os ouvintes, entendeu? Até separei as coisas os tópicos que a gente estudou. Então a gente começou com dandies, a gente foi para os corpos vitorianos, como é que era o corpo, era abordado na era vitoriana, aí a gente foi para o início da alta costura, a Vionnet, Marlene Dietrich, essa coisa do gênero, o início da moda americana, a gente também estudou muito. Mas não eram as aulas tradicionais, tipo, você vai para uma sala, ficar numa carteira e ouvir alguém te dar um conteúdo. Ou era? Algumas sim. Outras não. Você, na verdade, pesquisava primeiro um assunto e depois todo mundo levava esse assunto para aula e ela levava, mas tinha uma parte bem teórica, assim, olha... Aí você tá indo pra biblioteca, pro Victoria Nova. Você não tá sentado numa sala dentro de um schedule fixo, onde você tem aquele horário daquela aula sentada naquele lugar. A de história tinha. A de história tinha. A de história tinha. Era uma coisa, era um currículo acadêmico mesmo, assim, bem organizado. E a gente tinha aulas de texto também, dentro de uma grade. Então, tinha pessoas do WGSN que vinham dar aula sobre como escrever matéria de tendência, cool hunting. É um pouco mais livre, mais solto, mas eu tinha algumas coisas. Tinha um cara, um super jornalista daquela época de The Face, do início dessas revistas de comportamento, ele também deu aula de texto pra gente. Então, tinha um currículo, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa que você trouxe agora, que pra mim foi fundamental das coisas que eu aprendi também, que você estuda alguma coisa, gera as suas perguntas e a partir das suas perguntas você recebe as respostas e não você recebe as respostas. Eu lembro que uma passagem que eu repito sempre, todo mundo já está cansado de ouvir, mas vale a pena repetir também, é que lá na modelagem, por exemplo, lá no design, a gente recebia o projeto, né, o assessment que a gente tinha que fazer e um beijo, me liga, tchau. Daqui a uma semana a gente se vê e a gente quer ver o que você produziu, né? A roupa feita. E a gente não tinha aula de modelagem, a gente não tinha, né? Era assim, se vira, porque se você já tá aqui, você já deveria saber mais ou menos isso, né? Porque tem foundation, né? Desde o início, se você quer trabalhar com design, você tem as aulas lá no iniciozinho de costura e modelagem. Se você quer fazer uma manga diferente, você precisa tentar, e ninguém vai te ajudar até ver
que você tentou muitas vezes fazer aquela manga. E a frase que o Howard Tang, que era o meu tutor, me dizia era: se eu te der essa resposta antes, é um estupro intelectual, porque eu vou cortar qualquer possibilidade de você criar uma manga nova, de uma forma nova. Então, sempre foi esse outro lado de traz a pergunta e eu te respondo, mas eu não vou te dar a resposta antes de você me perguntar. É um pouco o espírito, é um espírito autodidata, assim, né? Óbvio que tem um tutor lá que depois você pode perguntar, mas você que tem que gerar realmente as perguntas. A gente gera as perguntas, eu acho que fiquei refletindo ontem antes da nossa conversa, eu acho que tem uma coisa muito desse conhecimento, sabe? Esse autoestímulo que você mesmo tem que se estimular. Se você quiser ficar dormindo o dia inteiro, sei lá, ninguém vai te cobrar, entendeu? Exatamente. Se você matar a aula, ficar em casa, tá dormindo. Agora, eu acho que você tem que criar ali a sua rotina e o que você quer daquela experiência, sabe? Então, uma das coisas que eu falei pra vocês que eu criei de rotina da minha experiência foi que eu entrei lá e falei, caramba, que biblioteca é essa? Sabe? Eu que sou louca por revista, não só por livros, mas também revistas. Eu falei, existe a Vogue aqui desde do número 1 da Vogue América. Existe toda a coleção das The Faces e IDs e as revistas que eu amava. E aí eu pegava, todos os dias eu sentava, todos os dias eu tinha algumas horas que eu pegava, eu olhava todas as Vogues, que eu queria ver, mas Vogues muito antigas. Eu tenho até hoje aqui, eu tirava xerox naquela época, né? Enfim, não era... A gente tirava xerox, eu tenho várias coisas assim. E também aprender, que eu acho que é muito importante nessa formação, da gente aprender as pessoas que foram fundamentais na moda. Então, assim, estudar muito Balenciaga, Cristóbal, sabe? Enfim, Vionnet. Eu me dediquei muito a esse estudo desses criadores que eu acho fundamentais, sabe? Pra moda. Eu lembro que a parte da biblioteca, eu lembro muito também. E na parte de design, todo mundo vivia na biblioteca. E essa coisa da pesquisa, de ficar ali, era muito convidativo aquele espaço, né? Não era um espaço amedrontador, obviamente tinha que fazer silêncio, mas as pessoas passavam o dia inteiro naquela biblioteca. E eu lembro, essa coisa competitiva que você falou, né? Uma das coisas que eu lembro muito que era assim, você ia lá, tinha que fazer o assessment de tailoring, né? De alfaiataria. Aí você pegava 3 livros, aí de repente vinha uma colega sua, passava e dava um check no que você estava pesquisando, sabe? Aí você ia tirar a xerox, né? Que também era super simples. Você ia lá, botava seu cartão, tinha um cartão, pelo menos na minha época. Você deixava o livro no lugar. Aí, de repente, só vinha aquela sua amiga lá, catava o livro. Aí você via ela levando o livro lá pro... E aí, se você tinha descoberto um livro que tinha algo muito incrível para a sua coleção ou para a entrega do seu trabalho, você pegava aquele livro, levava para casa e você ficava renovando e não entregava o livro de jeito nenhum. Era esse nível. Tava sempre de olho no que o outro estava pesquisando, né? Enfim. Esse era o grau da competitividade. Já que a gente está falando em livro, Silvia, quais foram os seus livros, assim, de formação, que te abriram os olhos? Eu acho que muito... Assim, que viraram a eu li chave. muita biografia nessa época. A biografia do Saint Laurent, a biografia da Schiaparelli, os livros da Diana Vreeland foram também importantes. E também alguns livros de perfis, sabe? Eu até tenho um livro chamado Sultans of Style, que foi um livro que eu li que eu achei super legal, porque ele tem perfis de várias personalidades da moda, várias entrevistas, e são livros muito atuais, assim, tem desde o perfil da Suzy Menkes ao Lagerfeld, enfim. E acho que era muito de entender essa construção de perfis. Aí teve aquele Fashion Conspiracy também, que é do Nicholas Coleridge, que percorre ali os bastidores da moda, então como jornalismo é muito bom. Mas eu me dediquei muito a essa parte também de ler essas biografias, né? E muito também a pesquisar essas pessoas fundamentais, mergulhar ali na história mesmo, sabe? Assim, eu me dediquei muito à fotografia nesse período. Então, acho que assim, tudo relacionado ao Cecil Beaton, Irving Penn, Ali Miller, Horst, eu fui entendendo muito o que foi a fotografia ao longo do tempo. A fotografia também, quando a gente chega ali nos anos 80, 90, entender punk, skinhead, também pesquisei bastante sobre isso.
E aí você voltou e por causa da St. Martins você já descolou o job na Vogue ou como Não, eu foi? voltei. Eu não conhecia ninguém nessa área direito. Assim, não tinha conexões. Eu comecei a mandar meu currículo e falar com várias pessoas que conheciam pessoas. Então, a minha chefe na Veja, né? Eu não queria voltar para a Veja, fazer a mesma coisa, até porque não era uma revista de moda. E ela falou: Olha, eu conheço a Glória Calil, vou mandar o seu currículo para a Glória. A Glória, na época, ela foi uma pioneira na internet, né? Porque ela tinha o Chique, que já cobria a semana de moda. E assim, eu lembro que as revistas de moda nessa época nem tinham site, a Glória já estava no digital. E aí ela me apresentou para a Glória. A Glória me recebeu super bem, que eu também acho que eu sou super agradecida, porque eu acho que são essas pessoas que ouvem, falam, tem essa pessoa chegando, fez esse curso, queria te conhecer. Eu acho isso, quem faz isso de uma generosidade enorme, porque a gente sabe que nem é todo mundo que faz, assim, muitas pessoas que eu entrei em contato já me responderam, e tudo bem. Idem. Mas a Glória me recebeu. Então, meu primeiro emprego nessa volta foi com a Glória, cobrindo semana de moda. E aí eu tinha amigos ali em comum, né, com pessoas da Vogue. E eu comecei a fazer freela para a Vogue. Eu comecei a colaborar como freela. Eu trabalhava na Glória e escrevia freela, sugeria pauta. Com isso, né, quando teve a vaga de redator-chefe, eu fui chamada, mas acho que muito por isso também, né? Era um momento que a Vogue estava mudando ali, estava tendo uma transição e eu acho que eu uni essas duas coisas de ter esse olhar do hard news, mas também o da fotografia, o da moda, né? As duas áreas. E você acha que definitivamente foi um life changing para você? Foi. E ter ido estudar fora? Eu acho que foi um life changing, porque eu acho que foi no momento também, né, Olivia, que aqui no Brasil acho que eu não teria tido acesso, né, a tudo isso, não existiam esses cursos. Hoje em dia eu acho que até você tem muito, né, mais informação, tem cursos ótimos aí hoje em dia sendo formados, mas eu percebo assim, que eu tive essa formação e acho até que no início não foi fácil, tá, Olivia? Porque eu acho que talvez você tenha passado por isso. A gente aprende moda de uma maneira muito diferente nessa Martins, né? Do que eventualmente. Eu acho que é muito livre, é muito criativo, é muito sem amarras também, né? E eventualmente você vai para uma situação, né, assim, é diferente, eu acho, né? Você lida com outras questões, assim, que eu acho diferente um pouco, sabe? E hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa, hoje, né, você está do outro lado da mesa, é a pessoa que tem essa possibilidade de dar a mão para as pessoas, de ouvir. Você falou que recebe muito contato, né, de pessoas perguntando coisas. E você acha que até hoje, porque o sistema de moda, a educação de moda evoluiu bastante, mas você hoje acha que também faz diferença? Porque, e aí eu te digo, assim, eu acho que mais do que a St. Martins. Eu lembro que quando eu fui para Londres, o meu pai... toda vez que eu falo isso, ele fica puto, ele para de falar comigo, mas ele foi muito reativo a eu fazer moda. Eu também, então, quando eu decidi esse capítulo da minha vida. Muito puto. Todo mundo era muito puto, que moda não era coisa de gente séria, né? Foi por isso, inclusive, que eu fui para jornalismo e engenharia, porque não podia, assim, como assim? Minha filha, né? Com todas as possibilidades, vai fazer moda, que isso? Mas eu lembro que quando eu decidi ir para Londres, foi uma briga, ele falou... Eu não estou nem aí para a faculdade que você está fazendo. Eu acho que você tinha que estar indo para os Estados Unidos estudar finanças em Stanford. Na cabeça dele era isso. Mas eu tenho certeza que você vai ganhar chão. E isso é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. E eu vou te dizer, se tem uma coisa que eu ganhei nessa experiência foi chão. Né? Porque é uma cultura diferente. Você sempre... vai estar fora, de certa maneira, da panela. Depois você pode até se introduzir à panela, mas você já chega fora da panela. As pessoas pensam, né? Uma construção de como as coisas funcionam, uma construção cultural diferente. Isso tudo é um choque cultural muito grande, né? Sem dúvida, assim, a vivência, né? É importante, assim, essa... Londres é uma cidade que você convive com todas as culturas. Eu acho que isso foi a coisa mais importante também, né? Você sente isso, Olivia? Assim, isso é demais, isso é demais, isso é demais. Né? E todas as culturas juntas, e é isso, você, sei lá, você se virar ali numa cidade que você não conhece, né? Tem uma cidade gigante, né? Também, que é uma cidade gigante, muito mais que o Rio de Janeiro, muito, né? Com muito mais gente, mais...
coisas ali, eu acho que isso foi, sem dúvida, importante. Mas eu acho que, Olivia, eu só acho assim que foi importante, acho que para mim, naquela época, essa vivência que eu tive, mas eu acho que hoje a moda também precisa de muitos outros olhares, sabe? Eu não acredito que você tem que ter só esse olhar acadêmico, né? Eu acho que hoje a gente precisa, especialmente no Brasil, trazer um olhar mais genuíno, verdadeiro, brasileiro, sabe? Que eu acho que isso também é muito importante hoje, né? Que a gente traga pessoas com esse olhar verdadeiro, que a gente construa uma verdadeira moda brasileira também. Então, na minha carreira foi super importante, é uma coisa que me emociona ter feito, né? As coisas ali, você conquistar e tudo, mas eu acredito que existam muitos talentos que não precisem dessa, né, ferramenta acadêmica, que eles têm os talentos deles e que eles vão trazer o olhar deles também hoje, que eu acho muito importante, sabe? Não, eu olhar concordo não plenamente. Eu acadêmico, acho que sabe? é porque eu acho que, na verdade, é construir suas próprias experiências, né? Então, se ela for na academia, se ela for fora da academia, mas eu acho que precisam ser experiências ricas de aprendizado. E aí, quando a gente vai pensar, né, riqueza de aprendizado, isso pode acontecer dentro de uma faculdade ou fora. Inclusive, você pode estar na São Martins e ter uma experiência muito pobre de aprendizado. Né? Depende muito da sua relação com a coisa. E você pode nunca ter entrado numa faculdade, mas ter tido experiências riquíssimas de aprendizado. Então, eu tenho certeza que teve gente que estudou comigo que não teve, entendeu? Eu acho que é a experiência de cada um, sabe? E eu acho que, enfim... Eu concordo. E depende um pouco do que você quer fazer. Eu tenho pessoas, assim, eu contratei pessoas na Vogue que não tinham diploma superior, por exemplo. E eu lembro que para o RH foi super importante, que eu falei, mas isso não é importante, essa pessoa é a pessoa certa para esse cargo, entendeu? Ela trabalha com moda, é uma coisa muito da bagagem que ela criou, né? Porque às vezes um RH de empresa, nossa, mas como é que você vai contratar uma pessoa que não tem o diploma de faculdade, entendeu? De graduação. Eu acho que é muito da experiência de cada um e o que ela fez, né? Da mesma maneira que a gente fala que a gente teve essa enfim, se autoestimulou também, eu acho que também são vários olhares e referências e bagagens que são importantes pra gente, né? Não ser todo mundo igual, né? Enfim, aí o que você falou. E eu acho também que o aprendizado também não acaba, né? Não é só porque você fez uma faculdade que, assim, acabou o aprendizado, que essa menina, né? que chegou... Você falou muito da pesquisa. Essa menina... Você falou muito da pesquisa que você teve, né? Das biografias que você leu. E como é que foi o seu contato mais com a história da moda no Brasil e entender a indústria no Brasil? Isso veio mais depois da St. Martins? Eu acho que veio antes, né? Eu acho que assim, eu já tinha essa coisa, né, da gente entender quem tinham sido os grandes estilistas aqui, né? Eu já, né, pesquisava tudo isso. E eu acho que também foi nessa volta participar de uma indústria que estava se consolidando mais, né? Então, de estar perto, de acompanhar, de ficar também acompanhando novos talentos da moda, que eu acho super importante, pessoas que estavam surgindo ali, né? Também, enfim, de entender o passado, né? Quem tinha vindo antes. Para quem gosta, tem um livro que eu acho muito bom, que é um livro que o Paulo Borges escreveu, que é aquele Brasil na Moda, volume 1 e 2. Ali tem bastante ali quem começou a moda praia, sabe? Nos anos 70 no Brasil, conta muito as histórias ali, né? De bastidores, enfim, a Zuzu Ângelo, tem toda uma história da moda ali que eu acho importante da gente também conhecer, né? Quem foram essas pessoas. Tem o História da Moda do João Braga também, que é ótima. Gente, mas assim, Silvia, estamos chegando aqui no final. Uma delícia. Poderíamos ficar aqui eu também, amanhã toda novamente. Amei a nossa conversa. Agora tem que a gente se encontrar um dia, quando tudo isso melhorar, né? Espero que muito breve. Mas eu acho que assim, como para fechar esse episódio, eu acho que tem algo que você trouxe agora no final que é muito importante. Tem muitos dos nossos ouvintes, né, a gente resolveu falar sobre educação de moda e principalmente essa coisa da moda do exterior, porque parece que estudou na St. Martins e aí a sua vida vai se resolver, né, como se essa fosse a única solução. E a gente viu aqui que não é isso que resolve a vida, e exatamente a experiência que você tem diariamente com o seu processo
de aprendizado, seja acadêmico, não acadêmico, no Brasil, fora do Brasil, é se tornar uma pessoa interessante, né? Eu acho que é você encarar a nossa profissão, né, com a profundidade, a seriedade, né, que ela merece. Eu acho que também que eu sinto ali quando, depois da gente teve todo esse boom, né, ampliou uma parte de cursos e teve o lado bom, teve o lado ruim também. Eu acho que teve uma certa glamorização do que era se trabalhar com moda, e eu acho que muita gente busca muito esse glamour, e não é só o glamour. A gente até pode, que legal, foi no desfile, mas assim, o dia a dia, para você ser um profissional sério, a gente sabe que não é isso só, que é muita dedicação, e que você tem essa profundidade, e que você não escreva texto só com clichês, que é a coisa que eu sempre falo, gente, isso aqui é fora do óbvio, né? Enfim, o estilo fora do óbvio, chega desse fora do óbvio, não quer dizer nada, enfim. Flores para a primavera. Flores, groundbreaking. Então, assim, da gente sair um pouco desses clichês também, né? De poder, de fato, construir uma indústria que a gente tem orgulho dela, né? Que a gente traga pesquisa, que eu acho que a gente está vendo mais do que nunca aí como é importante a ciência, a pesquisa, né? O conhecimento, notícias consistentes, né? Que o jornalismo seja uma coisa consistente. A gente está vendo todas as consequências disso. Então, assim, da gente também levar com seriedade, né, o que a gente faz e não ver só o lado do glamour. Eu acho isso super importante. Bem, fechamento perfeito para nossa conversa. Adorei, gente. Muito obrigada. Amamos. Obrigada a você, Sil. Ficou muito incrível. Beijão, obrigada. Então, um beijo, olha. Até a próxima. Beijo, Bel.